Uma boa noite, meus colegas e minhas colegas da turma C da FIG Unimesp. Estou com saudade dos nossos encontros presenciais, mas felizmente o Covid ele está indo embora e logo logo estaremos nos encontrando novamente para que possamos aí nas nossas terças-feiras à noite deliciarmos com matérias de processo penal. Entretanto, eu quero dar sequência ao nosso programa. Estou enviando inúmeros materiais aos colegas, doutrinas, questões, estamos trabalhando aí via Kitutor, via grupo de WhatsApp. Eu sei que os colegas estão aí com inúmeros trabalhos também de vários professores. Eu também já passei o tema do nosso trabalho, de forma que estamos abordando aí todo o conteúdo do nosso programa. Mas hoje eu optei em conversar um pouco com vocês sobre um dos temas que é produto também aí do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu vou falar sobre as medidas assecuratórias. Vamos dividir então esta aula em 3 momentos. Primeiro momento, eu vou trazer aqui conceitos introdutórios sobre as medidas assecuratórias. Na sequência, vou enviar doutrina para que vocês possam se aprofundar um pouco mais e, na sequência ainda, algumas questões, abordando tudo aquilo que a OAB, que a magistratura, que o Ministério Público, que os concursos para delegado de polícia têm exigido sobre esse tema. A OAB, primeira fase, gosta muito do tema medidas assecuratórias. Então eu vou, neste primeiro encontro, tratar com vocês de temas introdutórios e na próxima terça-feira iremos nos aprofundar um pouquinho mais e responder as questões que os colegas irão desenvolver no meio da semana. Aí eu vou corrigir as questões por meio de uma aula expositiva também, de forma que vamos abordar tudo aquilo que o Código de Processo Penal traz sobre as medidas assecuratórias. Pois bem, pensem um pouquinho sobre tudo aquilo que vocês já estudaram durante este ano de processo penal. Falamos que o processo penal é um instrumento de aplicação do direito penal. Os colegas já sabem que o processo penal ele é dividido aí, regra geral, em 2 fases, sendo aquela fase pré-processual, chamada de inquérito policial. É uma fase onde não existe o contraditório, onde não existe a ampla defesa, onde o advogado ele atua apenas defendendo os direitos do seu cliente, protegendo ali os direitos do seu cliente, mas não pode exercer em sua plenitude a ampla defesa, que será aplicada, que será defendida, que será exercida neste segundo momento, que é a fase processual. Entretanto, no decorrer desta primeira e da segunda fase, muitas vezes surge a necessidade de proteger a futura indenização que porventura a vítima venha querer ajuizar em decorrência daquela infração penal. E visando justamente proteger essa futura indenização, é que o legislador ele criou algumas medidas protetivas. São medidas cautelares, são medidas que podem ser decretadas sempre pelo magistrado, na fase pré-processual do inquérito policial ou na fase judicial. Eu quero apenas relembrar alguns tópicos com os colegas. Lembrem, o indivíduo, quando ele vai cometer um crime, ele, primeiramente, vai passar por aquele chamado iter criminis, que é o caminho do crime. Então ele pensa, primeira fase, cogitação, eu vou matar alguém. Ele pode ser punido por pensar em matar alguém? Não, já vimos em outras aulas que ele não pode ser punido por pensar em matar alguém. Mas para matar alguém ele começa a se preparar. É a segunda fase do chamado iter criminis. Ele começa a se preparar, são os chamados atos preparatórios. Mas professor, será que ele pode ser punido nessa fase dos atos preparatórios? Depende. Se para matar alguém ele compra, por exemplo, veneno de rato, chumbinho,
ele não vai ser punido. Mas se para matar alguém ele comprar uma arma raspada, por exemplo, obviamente que ele já será punido por aquele crime específico. Então pensem, cogitação não pune. Atos preparatórios pode ou não ser punido. A terceira fase é a fase da execução. Então ele pensa, vou matar alguém, se preparou, atirou, errou. Errou o tiro. Ele pode ser punido caso ele não tenha acertado a sua vítima? Pode. Ele será punido por tentativa de homicídio. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, mas ele poderá sim ser punido. E a última fase é a fase da consumação. Então os colegas já sabem, já está anotado no caderno, já alimentamos o seu caderno com essa informação de que quando um crime ele efetivamente ocorre, nasce para o Estado o dever de investigar. E essa investigação ela é feita, a regra geral, em sede de inquérito policial. Já estudamos também que a investigação ela pode ser feita no seio de outros procedimentos, como no caso do IPM, se for crimes militares, no caso do PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é um procedimento semelhante ao inquérito, mas que é administrado, é presidido pelo próprio Ministério Público. Falamos também que é possível, dependendo da situação, que essa investigação se dê dentro do quê? De uma CPI. É possível sim, mas a regra geral é o inquérito policial. E o que se busca nesse inquérito policial? O inquérito policial, ele busca, e você com certeza tem isso também anotado no caderno, ele busca os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime. Então, delegado de polícia, presidente do inquérito policial, auxiliado pela polícia judiciária, busca esse binômio, indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Mas por que ele busca tudo isso? Para que ele possa, ao final do inquérito, elaborar um relatório. Ele vai encaminhar esse relatório ao juiz de direito, que será fixado ou pela prevenção ou pela distribuição, que vai encaminhar os autos ao titular da ação penal. Lembrando que, se a ação for pública, o juiz encaminhará ao Ministério Público. Não importa se ela é pública condicionada ou incondicionada, será encaminhado ao Ministério Público para que possa avaliar aquela situação e, se for o caso, se entender que realmente existem os indícios de autoria e a prova da materialidade, oferecer a denúncia. Sendo ação penal privada, o juiz permanecerá inerte e ele vai aguardar o ajuizamento da queixa-crime, que deverá ser ajuizada por um advogado representando a vítima. Tudo isso já está no caderno dos colegas, tudo isso já foi devidamente explicado com profundidade, já alimentamos o caderno, já foi enviado doutrina, questões, mas eu quero aqui, antes de falar das medidas assecuratórias, eu quero falar um pouquinho sobre um tema que também já abordamos, que é a chamada ação civil ex delito. Então pensem, pessoal, quando o indivíduo ele comete um crime, acompanhem comigo, quando o indivíduo comete um crime, nasce para o Estado o dever de investigar. Mas lembrem que sempre existe uma vítima. Então não basta, regra geral, não basta apenas encontrar a autoria, a materialidade e aplicar uma pena, uma sanção no âmbito penal neste indivíduo. A vítima ela precisa também ser ressarcida. Por isso que, acompanhe comigo, por isso que muitas vezes é necessário que o juiz decrete algumas medidas para proteger essa vítima, essa futura ação de indenização. Lembrem que a sentença penal condenatória, ela produz efeitos vinculantes. Ela faz coisa julgada nocível.
Se porventura existirem dois processos, como está aqui no nosso slide, existirem dois processos, um processo no âmbito da justiça criminal e um outro no âmbito da justiça civil. O que vai acontecer se porventura a ação penal ela terminar primeiro e o indivíduo for condenado? O que acontece com aquele processo civil? Bom, professor, se a sentença penal condenatória ela produz efeitos vinculantes, o juiz do cível ele teria apenas que executar aquele título executivo, não é isso? Exatamente, pessoal. O juiz do cível ele não precisa mais enfrentar o mérito, ele vai julgar extinto aquele processo e vai executar aquela sentença penal. Obviamente que a parte interessada terá de pedir essa execução. Então essa primeira indagação que eu faço aqui, havendo o trâmite simultâneo de uma ação civil e uma ação penal sobre o mesmo fato, se sobrevier decisão condenatória proferida pelo juiz penal, o que ocorre, pessoal? O que ocorre aqui? O processo civil ele será extinto sem julgamento do mérito, porque a sentença penal condenatória ela produz efeitos vinculantes. É importante que vocês já alimentem o caderno com essas observações. Então anotem aí, pessoal, seguindo aquilo que fazemos em sala de aula. Anotem, por favor. Coloquem já o tema, medidas assecuratórias. Daqui a pouco vamos falar sobre elas. Esse tema, ação civil, eu já trabalhei com vocês, mas eu quero relembrar um pouquinho para introduzir as medidas assecuratórias. Então anotem, por favor. Havendo trâmite simultâneo de uma ação penal e uma ação cível sobre os mesmos fatos, havendo trâmite simultâneo de uma ação penal e uma ação cível sobre os mesmos fatos, caso sobrevenha uma sentença penal condenatória, esta produzirá efeitos vinculantes no âmbito civil. Logo, o processo civil será extinto sem julgamento do mérito. Devendo o ofendido executar aquela sentença condenatória. Perfeito. Agora eu pergunto para vocês, olha lá, quem irá fixar o valor da indenização, pessoal? Quem irá fixar o valor da indenização? Bom, professor, então eu já entendi que a sentença penal condenatória ela produz efeitos vinculantes, mas quem irá fixar esse valor da indenização? É o juiz do cível? É o juiz do crime? Que magistrado que é competente para fixar esse valor da indenização? Antigamente era o juiz do cível. Hoje, pessoal, acompanhem comigo. Hoje, o juiz penal ele poderá fixar um valor mínimo. Hoje não, né? Desde muitos anos, né? Desde a alteração do Código lá de 2008. Antes de 2008, juiz do cível. Agora, depois de 2008, o juiz penal poderá fixar um valor mínimo de indenização. Então, transitada em julgado a sentença penal condenatória, o juiz penal fixará um valor mínimo de indenização, visando, obviamente, reparar os prejuízos que a vítima, porventura, tenha sofrido no decorrer deste crime, no decorrer deste procedimento todo. Agora, pessoal, olha, e se porventura existirem dois processos em trâmite no mesmo tempo? Então imaginem que o fato se consumou, aquele fato produziu efeitos no âmbito penal e produziu efeitos no âmbito civil.
e, ao mesmo tempo, o Ministério Público tenha oferecido denúncia e o juiz tenha recebido a denúncia, mas a vítima tenha também contratado um advogado e ajuizado uma ação visando a indenização no âmbito civil. Será que os magistrados eles podem tomar alguma decisão neste intervalo de tempo visando evitar decisões conflitantes? Considerando até que o juiz penal, se porventura, como já dito, o processo se findar antes do processo civil, aquela sentença produzirá efeitos vinculantes com relação ao outro processo? Eu pergunto, será que existe alguma medida que um dos dois juízes possam tomar visando evitar decisões conflitantes? Existe. Acompanhe comigo, pessoal. Olha lá, o juiz do cível, essa previsão ela está tanto no CPP como no CPC. Então, o juiz do cível, ele pode sim, pessoal, ele pode suspender o processo. O processo poderá ficar suspenso até o julgamento da ação penal. Então, é possível sim que o juiz do cível ele suspenda o processo visando evitar decisões conflitantes. Então, vamos continuar a alimentação do nosso caderno. Anotem, por favor, anotem que visando evitar decisões conflitantes, o juiz do cível poderá suspender o andamento da ação. Vez que a sentença penal condenatória produz efeitos vinculantes. Ela produz efeitos vinculantes. Perfeito. Professor, mas o senhor começou a aula dizendo que o tema era medidas assecuratórias. Calma. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar delas. Primeiro, eu quero que vocês relembrem este tema que foi já abordado com os colegas, já foi enfrentado, como eu já disse, mas que está intimamente ligado com o tema que eu vou introduzir na aula de hoje. Pois bem, pessoal, falamos da sentença penal condenatória. Mas e a sentença penal absolutória? Será, pessoal, que a sentença penal absolutória ela tem o mesmo poder da sentença penal condenatória? Será que ela produz sempre os mesmos efeitos que a sentença penal condenatória? É uma questão também bem importante que já caiu inúmeras vezes na primeira e na segunda fase da OAB. Então vamos falar um pouquinho sobre esta questão. A sentença penal absolutória sempre, pessoal, ela vai ser fundada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, quando o juiz ele for absolver um réu, ele terá de fundamentar. Os colegas sabem, isso é uma determinação constitucional. Sempre que um magistrado ele prolate uma decisão, seja ela condenatória, seja ela absolutória, ele precisa necessariamente fundamentar essa decisão. E no caso aqui, ele vai sempre fundamentar no artigo 386 do Código de Processo Penal. E aqui eu quero que vocês anotem. Por favor, alimentem o caderno com aquilo que eu vou dizer, porque já caiu muitas vezes e às vezes o colega acaba se confundindo quando do enfrentamento de cada um dos incisos do artigo 386. Então vamos lá. Hipóteses de absolvição. Então o juiz vai absolver, inciso 1, quando estiver provada a inexistência do fato. Então observe. Depois de um regular processo, o juiz ele recebeu a denúncia, o juiz possibilitou que as partes produzissem provas, tanto acusação como defesa. Provas inúmeras podem ser produzidas dentro de uma ação penal, os colegas bem sabem, já trabalhamos esses temas em sala de aula. E ao final ele coloca as provas da acusação de um lado da balança e as provas da defesa
de um outro lado. E ele vai aqui analisar quem está com a razão. Será que é o Ministério Público que está com a razão? Será que o advogado de defesa, ele quebrou aquelas provas apresentadas pela acusação? É o momento que o juiz vai avaliar. Mas se ao final da instrução o juiz concluir que está provado a inexistência do fato, ele vai absolver. E anotem, por favor, isso no caderno. É muito importante. Quando a sentença penal absolutória, for fundada, quando a sentença penal absolutória for fundada na inexistência do fato, quando a sentença penal absolutória for fundada na inexistência do fato, esta decisão produzirá efeitos vinculantes. Esta decisão produzirá efeitos vinculantes. Ah, professor, então os efeitos dessa decisão são os mesmos efeitos da sentença condenatória? Exatamente isso, pessoal. O inciso 1 do artigo 386 tem os mesmos efeitos da sentença penal condenatória. Ah, professor, então se porventura o juiz absolver no inciso 1 do 386, a vítima ela não pode ajuizar uma ação civil ex delito? Não. Não cabe ação civil ex delito, não cabe ação civil ex delito quando a fundamentação da sentença absolutória for o inciso 1 do artigo 386. Não cabe ação de indenização. Observem que é um inciso muito esperado pelo advogado de defesa. Muitas vezes, pessoal, cai na segunda fase da OAB questões onde o réu ele é absolvido. E o aluno mais despreparado, ele não consegue entender qual peça ele deveria se valer, optar, no caso de sentença absolutória. Mas, professor, ele já foi absolvido, o que eu faço? Então, o colega sabe que da sentença cabe apelação. E qual seria o fundamento, o argumento que você deveria utilizar nessa apelação? Eu deveria o quê? Pleitear a mudança do fundamento, a alteração do inciso para o inciso 1. Por quê? Se ele for absolvido no inciso 1, não cabe ação de indenização. Se, porventura, o réu ele for um funcionário público, um policial civil, por exemplo, se você consegue a absolvição no inciso 1, você já vincula até mesmo o processo administrativo. No caso do policial civil, quando ele está sendo acusado de determinado delito, ele vai responder um processo penal e ele vai também responder um processo administrativo na Corregedoria da Polícia Civil. Se você consegue uma absolvição com base no inciso 1, o que acontece? Irá determinar o arquivamento daquele PA. Porque a sentença do juiz criminal, ela vai vincular, ela vai produzir efeitos naquele processo administrativo. Então guardem que é um inciso muito, mas muito importante para o advogado de defesa. E se porventura ele é absolvido, olha lá, no inciso 2, não haver prova da existência do fato? Bom, professor, eu lembro que desde o início do meu curso, os professores já dizem que na área penal, indúbio pro réu. Na área penal, na dúvida, deve-se absolver. É verdade. Havendo dúvidas, ninguém pode ser condenado num processo crime no nosso país. Não há nenhuma possibilidade. Para condenar um réu, deve existir provas robustas. Existindo dúvida, absolve. Mas sofrerá a sociedade com a condenação de um inocente do que com a absolvição de 1000
culpados. Mas essa decisão, este fundamento, ele impede o ajuizamento de uma ação civil? Será que se o indivíduo ele é absolvido com base na insuficiência de provas com relação à existência do fato, será que a vítima também não poderá ajuizar uma ação civil? Pode, claro que a vítima pode. Ela pode sim ajuizar uma ação civil. Por quê? De repente as provas não foram produzidas no âmbito penal, mas essas provas elas poderão ser produzidas no âmbito civil. Então é possível sim se rediscutir essa matéria no juiz do cível. Professor, mas eu pergunto, e se porventura, lá no cível, aquelas provas que não foram produzidas aqui no crime, elas tenham sido produzidas lá pelo juiz do cível e o indivíduo foi absolvido aqui no crime e já transitou em julgado, professor, será que é possível se utilizar daquele conjunto probatório do juiz do cível para reverter essa sentença absolutória do crime? É possível, professor, porque isso seria justiça, né? Não, não é possível, pessoal. Por que não é possível? Porque não existe revisão criminal pro societate. Não existe revisão criminal em prol da sociedade. A revisão criminal é uma medida, é uma ação que somente pode ser utilizada pela defesa. Então não cabe. Então se porventura essas provas que não foram encontradas aqui no crime, elas forem produzidas lá no cível, sorte da vítima que vai conseguir um título executivo e vai tentar, obviamente, reaver aquele prejuízo que, porventura, ela tenha sofrido no decorrer da prática daquele delito. Mas, cuidado, pode ser uma pegadinha aí. Essa decisão do cível vincula a decisão do crime? Não, não vincula. Então, muito cuidado com essa questão. Então, é um fundamento que o indivíduo ele será absolvido, né? Obviamente que qualquer absolvição ela é favorável ao réu, mas pode cair numa segunda fase da ordem uma questão dessa, onde o objetivo do examinador seja que você enxergue que não é um fundamento tão bom. Por quê? Porque não vincula o juiz do cível. Então você iria apelar pedindo a mudança do inciso. Pedindo a mudança do inciso para o inciso 1 ou outro que iremos estudar daqui a pouco. Tá certo? Vamos continuar então. Olha lá. E se ele for absolvido porque não constituir o fato infração penal? O indivíduo cometeu um fato, mas o juiz, ao julgar, ele entende que aquele fato ele não é um fato criminoso. Será que essa decisão absolutória ela vai produzir efeitos? Ela vai produzir efeitos vinculantes? Será que se ele for absolvido porque ficou provado que o fato não existiu, essa decisão vai vincular o juiz do cível, pessoal? Não. Porque da mesma forma, de repente o fato não é uma infração penal, mas é uma infração cível. Então ele pode sim ser condenado lá no âmbito cível, sem problema algum. Mas e se ele for absolvido? Porque ficou provado, prestem bastante atenção, porque ficou provado que o réu não concorreu para a infração penal. Olha lá. Então o que o juiz concluiu nessa sentença absolutória? Ele disse o seguinte, olha pessoal, o fato existiu. Ele disse ainda, o fato é criminoso, mas ficou provado veementemente que não é aquele réu o autor do delito. E ele vai absolver. Alguém cometeu o crime, mas não foi aquele réu. Não tendo sido aquele réu o autor do delito, pessoal, não tendo sido aquele réu o autor do delito, essa sentença irá produzir efeitos vinculantes.
Então é uma decisão, é um inciso que também é de interesse da defesa, assim como o inciso 1 do artigo 386. Então, se ficou provado que o fato existiu, que o fato é criminoso, mas que não é aquele réu o autor do delito, essa sentença, da mesma forma que a sentença penal condenatória, da mesma forma que a sentença absolutória fundada no inciso 1, produzirá efeitos vinculantes no âmbito civil. Ou seja, a vítima estará impedida de ajuizar a ação civil ex delito. Então anotem, por favor, no caderno também essa observação. Caso a sentença absolutória, anotem, vamos alimentar o caderno. Caso a sentença absolutória seja fundada no inciso 4 do artigo 386, ou seja, porque ficou provado que o réu não é o autor do delito, vinculará o juiz do cível, ou seja, não anota, já anotaram, só para que você grave, ou seja, é um inciso de seu interesse, é um inciso do seu interesse. Por quê? O réu, ele estará livre até mesmo da ação civil. Até mesmo da ação civil. Então, olha lá, até agora, qual inciso é de interesse do réu? O inciso 1 e o inciso 4. Mas, e se porventura, pessoal, o juiz absolver porque ele entendeu que não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal? Então, a infração penal, ela existiu, mas, olha, não está veemente provado que não foi o réu. Mas também não tem prova, não existe prova suficiente que permita a sua condenação. Obviamente que o juiz irá absolver, mas essa decisão não vai produzir efeitos vinculantes. A vítima pode produzir essas provas lá no juiz do cível. A vítima pode produzir essas provas lá no juiz do cível. E se porventura o juiz do cível entender que as provas são suficientes, irá condenar o réu lá, mas lembrem que não vai vincular o juiz criminal. A decisão do cível não vincula a sentença penal condenatória transitada em julgado, porque, como já dito, não existe revisão criminal em prol da sociedade. Mas, professor, olha essa questão aqui, pessoal, interessante. O juiz absolveu. Por quê? Existem circunstâncias que excluam o crime. Quais são as circunstâncias que excluem o crime, pessoal? Quais são as circunstâncias que excluem o crime? São as chamadas excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Se o juiz entender ao final da instrução que o réu agiu amparado por uma excludente de ilicitude, vai absolver. Mas, será que essa absolvição vai produzir efeitos lá no juiz do cível? Depende. Já disse isso para vocês, mas relembrando um pouquinho para que fique registrado aqui. Depende. Depende do quê? Se essa excludente é real ou se essa excludente ela é putativa. Se excludente é real ou se excludente ela é putativa. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o Marcinho, o representante de sala, né, ele está ali com a sua Ferrari às 3 horas da tarde na Avenida Paulo Facini. Para no semáforo, aquela Paulo Facini bombando,
todos os carros já voltaram para as ruas, tem aqueles cones, vamos colocar um final de semana, o pessoal andando de bicicleta ali, ele está aquele trânsito tremendo, mas ele está ali tranquilo, com o braço para fora, assim, aquela Ferrari conversível, olhando as gatinhas correndo, de bike, fazendo ali o seu Cooper, e ele está ali, tal, e todo mundo passando, olhando a sua Ferrari. De repente, pessoal, o Marcinho olha pelo retrovisor assim, e ele vê um rapaz vindo na direção dele. Estava um dia de sol, mas esse rapaz estava de jaqueta e estava assim com os braços cruzados vindo em direção dele. E o Marcinho pensou, nossa, que estranho, ele está vindo em direção do meu carro. E aí a mente dele começa a fluir e ele pensa, mas será que eu vou ser roubado? Será que este indivíduo está vindo aqui para me roubar? Será que ele é ali daquela comunidade que conhecemos ali, a favela do 15, ele está vindo aqui me roubar? E daqui a pouco o rapaz continua a caminhar e o Marcinho pensa, ele vai me roubar, é certeza absoluta. E o rapaz começa a se aproximar ainda mais e o Marcinho pensa, não, mas ele não vai só me roubar, ele vai me roubar, ele vai me matar, hoje é meu último dia, eu vou ser vítima de latrocínio. Quando o rapaz chega próximo do veículo, ele saca da sua Glock já registrada, ele conseguiu o porte agora com essa flexibilização do governo Bolsonaro, ele conseguiu o porte, saca da sua Glock e imediatamente, na hora que o indivíduo chega próximo do carro, ele já dá um tiro no peito deste indivíduo e este indivíduo cai. E quando ele olha aquele sangue todo no chão, o rapaz cai juntamente com várias balinhas daqueles menteques escrito vendo bala para sobreviver. R$1, aceito o passe, Deus seja louvado. E aí, pessoal, o que aconteceu nesse exemplo dado? O Marcinho agiu de que forma? Ele vai ter que contratar um bom advogado, né? Depois, se quiser, eu estou à disposição, mas ele vai ser processado, talvez não, dependendo da forma que for desenhada ali na fase do inquérito, mas ele agiu de que forma? Ele agiu amparado por uma excludente de licitude, a legítima defesa, mas na modalidade putativa. Na cabeça dele, ele agiu em legítima defesa, mas não existia nenhuma arma com aquele indivíduo. E eu pergunto, no crime ele vai ser condenado? Não. Se a prova for bem produzida, ele será absolvido. Mas cabe ação civil? Professor, eu estou vendo aqui o inciso que o senhor colocou agora, estou vendo aqui existirem circunstâncias que excluam crime, ele será absolvido, mas o senhor acabou de falar que se for real, não cabe ação de indenização. Mas se for putativa, cabe ação de indenização no cível, sim. Ele terá de pagar a indenização que o juiz fixar e bem provável que terá que pagar também uma pensãozinha para aqueles 5 filhinhos que aquela vítima tinha. Mas não tem problema, né? O cara está andando de Ferrari, então ele tem condições de pagar. A prefeitura paga bem, né, Marcinho? Brincadeira à parte, eu quero apenas que vocês anotem no caderno o seguinte. Se a absolvição for fundada, no inciso 6, produzirá efeitos vinculantes no cível, caso a circunstância que exclua o crime seja real. Caso a circunstância que exclua o crime seja real, vírgula. Na hipótese de ser putativa, caberá a ação civil. Na hipótese de ser putativa, caberá a ação civil. Beleza? Tranquilos? Entenderam direitinho? E o próximo inciso, pessoal, anotem aí, ó, próximo inciso. O juiz vai absolver porque não existe prova suficiente para a condenação. Então, os colegas já sabem, havendo dúvidas, o juiz ele vai absolver. Havendo dúvidas, o juiz ele irá absolver. Mas, considerando que é por insuficiência de provas,
como já dito anteriormente, cabe a ação civil. Cabe a ação civil. Perfeito. Então falei aqui o que me importava sobre essa questão da ação civil ex delito. Mas por que, professor? Por que essa introdução toda? Porque, pessoal, esse próximo tema que iremos estudar, como eu já disse, eu vou apenas introduzir para que vocês tenham uma visão geral, depois vocês irão se aprofundar com base no material que eu vou enviar, vão responder as questões e na próxima aula eu vou corrigir as questões e fechar o tema também com uma aula expositiva, como estamos fazendo no dia de hoje. Mas essas medidas assecuratórias, elas visam, na verdade, proteger essa futura ação civil. Ela visa proteger essa futura ação civil. Então, de nada vale o réu ele ter o direito, a vítima ter o direito de ser ressarcida, de nada vale a vítima ter o direito de ser ressarcida, mas ao final do processo o réu acabou dilapidando todo o patrimônio. Agora eu preciso observar, será que esse patrimônio do réu era dele? Será que era anterior ao crime? Será que o patrimônio do réu foi adquirido com os proventos do crime? Será que esse patrimônio ele consiste em bens móveis? Será que ele consiste em bens imóveis? Por que tudo isso? Porque dependendo da hipótese, o juiz ele vai decretar uma ou outra medida. Hoje, na verdade, essas medidas assecuratórias, elas estão sendo muito mais utilizadas do que antigamente. Porque além de proteger a indenização da vítima, muitas vezes o juiz ele está preocupado também o quê? Com o confisco para o Estado de determinados bens. Com essa nova legislação abarcando esses crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, muitas vezes o bloqueio desses bens ele vai surtir até muito mais efeito do que a própria condenação. Então o juiz ele pode, tanto na fase do inquérito como na fase do processo, decretar medidas assecuratórias para proteger ou a questão do confisco ou a ação de indenização que será ajuizada pela vítima que sofreu prejuízos com a prática da infração penal. Perfeito. Mas são medidas, pessoal, são medidas que somente poderão ser decretadas quando os requisitos estiverem presentes. Somente quando os requisitos estiverem presentes. Como é o caso das prisões cautelares. Então eu tenho as prisões cautelares que vai proteger o quê? Que vai proteger a investigação, que vai proteger a instrução criminal, que vai proteger a aplicação da lei penal. E eu tenho essas medidas assecuratórias que vamos iniciar o estudo daqui a pouco, que vai proteger a parte financeira da coisa. Né? Então vai proteger a ação de indenização, vai proteger o confisco do Estado e assim por diante. O próprio pacote anticrime, ele também trouxe alguns enfrentamentos dessas medidas que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, como por exemplo, os agentes do Estado, eles podem utilizar, por exemplo, o veículo, o avião do traficante, caso esse bem esteja apreendido. Então, são vários aspectos atuais que eu quero abordar na próxima aula. Nessa aula de hoje, eu quero apenas que vocês tenham um contato com o tema e se aprofundem no material que eu vou enviar. Vamos abordar aqui um por um. Então vamos lá, pessoal. Caso haja necessidade, então o juiz criminal poderá bloquear os bens do réu.
Existem 3 medidas assecuratórias: o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. O arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Mas, professor, quando que cabe uma, quando que cabe a outra? Se porventura, pessoal, o réu ele adquiriu bens móveis ou imóveis, com os proventos do crime, se o réu adquiriu bens móveis ou imóveis com os proventos do crime, o juiz poderá determinar o sequestro desses bens. O juiz poderá determinar o sequestro desses bens. Então, o sequestro ele é uma medida assecuratória que recai sobre bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos do crime. Ah, professor, então não eram bens que o réu já possuía? Não. São bens que o réu adquiriu com os proventos do crime. O juiz irá determinar o sequestro. Uma outra questão importante é: o juiz pode decretar de ofício essas medidas assecuratórias, por exemplo, na fase do inquérito policial? Ele pode decretar essas medidas na fase do inquérito policial de ofício? Não. Entende a doutrina atual, por força das alterações legislativas, que o juiz não pode decretar de ofício essas medidas. Então, essas medidas elas podem ser requeridas pelo Ministério Público, pela vítima ou pelo próprio delegado de polícia. Então, o juiz não pode, na fase do inquérito policial, decretar essas medidas de ofício. Então, anotem, é bem importante também aqui, ó, o meu quadrinho está em cima, né, aqui no material dos colegas. Então, olha lá. O sequestro, então, ele recai sobre bens móveis e imóveis adquiridos com os proventos do crime. Quais os requisitos para a decretação do sequestro? Pessoal, diferentemente das outras duas medidas, do arresto e da hipoteca legal, o sequestro ele não tem requisitos tão aprofundados como os requisitos das outras duas medidas. Então aqui, ó, basta a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então, se existirem indícios, apenas indícios veementes da proveniência ilícita dos bens do réu, o juiz ele pode decretar o sequestro. Como eu já disse, ele é cabível na fase do inquérito e no curso da ação penal. Somente o juiz, né, porém, somente o juiz poderá decretá-lo. Lembrando que na fase do inquérito é sempre necessário que haja aí uma motivação, ou delegado, ou vítima, ou Ministério Público, né? Qual medida o terceiro de boa-fé poderá propor para proteger o bem adquirido? Então imaginem que o réu ele tenha adquirido determinado bem com os proventos do crime, mas ele tenha passado para terceiros e o juiz determinou aí o sequestro. Esse terceiro ele poderá entrar com os chamados embargos ao sequestro. Então ele vai poder entrar com os chamados embargos ao sequestro. Então, dividindo muito bem esse tema, como eu disse anteriormente, se os bens forem móveis ou imóveis, e eles tenham sido adquiridos com os proventos do crime, pessoal, bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos do crime, a medida é o sequestro. Mas, se aqueles bens já pertenciam ao réu, antes da prática desta infração penal, e aí já não importa mais se foi adquirido de forma lícita ou com proventos de outro crime, o juiz poderá decretar, olha lá, a hipoteca legal. Então a hipoteca legal, ela destina-se a bens do réu, imóveis, bens imóveis, caberá a hipoteca legal.
E quais os requisitos para a decretação da hipoteca legal, pessoal? Quais os requisitos? Lembrem que os sequestros, requisitos são que existam indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Agora, a hipoteca legal não. Deve existir os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime. Olha lá, indícios suficientes de autoria, a certeza da infração. Aí o juiz poderá decretar a hipoteca legal. Então, gravem, teoria do bitolamento necessário, gravem, se os bens forem imóveis ou móveis adquiridos com os proventos, qual seria a medida? Qual seria a medida? Sequestro. Agora, bens imóveis que não tenham sido adquiridos com os proventos do crime, hipoteca legal. Agora, se os bens eles forem bens móveis, aí a medida será o arresto. A medida será o arresto. Entenderam? Tudo tranquilo até aqui? Perfeito, pessoal. Então falamos sobre a ação civil ex delito, fiz uma abordagem naqueles pontos principais que teriam reflexos aqui nas chamadas medidas assecuratórias, trouxe aí uma introdução, uma ideia sobre o tema medidas assecuratórias. Os colegas agora, na hora de ler a doutrina que eu vou enviar tanto no Kitutor como também no nosso grupo de WhatsApp, vou enviar, como sempre enviei para vocês aí nas duas plataformas, os colegas já vão ter uma ideia já introdutória sobre o tema. Eu peço encarecidamente que vocês se aprofundem no estudo do tema. Vou também no decorrer da semana enviar algumas questões sobre esse tema específico das medidas assecuratórias e aqui já abordando a alteração legislativa trazida pelo pacote anticrime. E na próxima terça-feira eu vou me aprofundar respondendo as questões e me aprofundar neste tema que é muito gostoso de estudar e que é muito exigido nos concursos públicos e também no exame da OAB. Muito obrigado pela atenção e até cenas do próximo capítulo.